Amigas e amigos, boas-vindas ao nosso Quintessência Floral. Intensos esses últimos dias, vocês perceberam? Essa é uma época do ano na qual os clientes chegam trazendo questões fundamentais em seus processos. Para mim, esse período entre a lua cheia da Páscoa e a seguinte, ele é transformador, né? Pelo menos tem sido assim nesses últimos 22 anos, né? Desde quando, em 2002, o sistema, na época ainda Florais da Mantiqueira, ele recebeu a oportunidade de fazer uma essência com o padrão de consciência de uma bênção. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as essências de Vesak, do sistema IVC, e de como é possível fazer uma essência de campo de consciência da natureza tendo uma bênção como provedor. Bom, eu sou Kátia Pereira, co-criadora do sistema Essências Florais IVC, pesquisadora de essências e professora de terapia floral há 28 anos. E eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, darem uma maratonada, curtirem os vídeos que gostarem e, de repente, já compartilharem esses conteúdos, né, nos ajudando a divulgar o canal, as essências e a terapia floral. Combinado? Então vamos lá. Ao ler o pequeno, grande texto Cura-te a ti mesmo, de Eduard Bach, o sistematizador do método de produção das essências florais, vocês vão encontrar nos 3 últimos parágrafos do texto menções ao Cristo, ao Buda e à fraternidade branca, aquela dos mestres ascensionados, né? 3 referências que têm tudo a ver com a nossa prosa de hoje. Essa fraternidade, grande fraternidade branca, né? Segundo a teosofia, ela se refere a uma comunidade de seres espirituais assim muito evoluídos e dedicados a ajudar a humanidade nos seus processos de ascensão espiritual, de iluminação e do aumento, né, do seu próprio quociente de luz. Esses, entre aspas, irmãos mais velhos, como diria Bach, eles é que celebram as luas cheias como um momento representativo da iluminação, já que no plenilúnio a lua pode ser vista toda iluminada, né, refletindo a luz do sol. Nessa situação, as luas cheias, elas figurariam como um exemplo de iluminação, assim, uma possibilidade a ser buscada por nós, né, seres humanos. E a rigor por toda a Terra também, por tudo e todos que ela constitui. Os festivais em celebração à lua cheia, eles são ancestrais, né? E são encontrados em culturas originárias e tradicionais por todo o planeta. A lua cheia, ela é entendida, e sempre foi entendida, né, como um tempo de luz na noite. Portanto, abençoada, né? Por ser um momento iluminado. E essa bênção de luz, ela pode ser estendida às pessoas, aos rebanhos, às plantações, é assim que era entendido, aos animais silvestres, às marés, enfim, a toda a natureza. Para a fraternidade branca, a lua cheia, ao intensificar a luz sobre a Terra, ela também intensificaria o derramamento de energia cósmica sobre todos os seres, contribuindo para o processo de iluminação espiritual. Dentre os 12 festivais de cada ano, os 3 primeiros são os mais importantes, porque eles têm a função de estabelecer os aspectos divinos, que são o poder, o amor, sabedoria e a inteligência. E os 9 restantes, né, eles têm a função de construir os atributos divinos na consciência humana. E aqui nós temos qualidades assim como a harmonia, a ciência concreta, a devoção, a ordem cerimonial e a magia, né? O primeiro é o Festival do Cristo,
que ocorre sempre na primeira lua cheia, depois do início do ano astrológico, portanto, com o Sol sob o signo de Áries. É o festival que comemora a vida e a ressurreição. É o grande festival do Ocidente, conhecido como Páscoa, né? No qual a qualidade trabalhada é a inteligência ativa e as grandes palavras de ordem são o amor e a ressurreição. No segundo plenilúnio, temos o principal dos 12 festivais, que é o Vesak, né, ou o Festival do Buda, no qual a humanidade ela recebe o mais alto nível de transmissão de frequência de luz. Esse festival ele acontece sob o signo de Touro e é o grande festival aqui do Oriente, né? Aqui não, de lá, né? Do Oriente. A sua qualidade predominante é a força de esclarecimento, do conhecimento divino e do aspecto do amor-sabedoria de Deus. É quando ocorre um derramamento maciço de luz no planeta, favorecendo a iluminação espiritual e a expansão da consciência. O Festival de Vesak, com o passar do tempo, ele excedeu o seu significado original para ter um sentido assim muito maior, né? E se tornar uma celebração na qual o Buda e o Cristo, o Ocidente e o Oriente, se unem para abençoar a Mãe Terra. Assim, ele representa um momento em que os seres se irmanam, celebrando a unidade, em oposição à ilusão da separação. Por intermédio do Buda, nós temos a qualidade da sabedoria divina. E por intermédio do Cristo, nós temos acesso à qualidade do amor divino. O festival recebe esse nome, né, Vesak, em função do local onde ele é realizado, no plano interior. Vesak é o nome do vale nos Himalaias, onde se reúne no momento da lua cheia, né, em Touro, todos aqueles que, como o Buda, já alcançaram a iluminação, e aqueles que ainda buscam o seu despertar. Né? Todos se unem em intenção, empenhados para que a unidade, né, ou seja, para que todos cheguem à iluminação. Nesse vale, existe um imenso cristal. Em cima dele é colocada uma tigela com água. Isso lembra alguma coisa para vocês? Bom, ao redor dessa tigela com água, os iluminados e os postulantes, eles se posicionam. E dentre eles, o Cristo. No momento exato do plenilúnio, o Buda, ele chega e paira sobre a tigela de água, derramando as suas bênçãos sobre a água e sobre o Cristo, que irradia essas bênçãos para todos os presentes e para todo o planeta, né? Posteriormente, essa água abençoada, ela é compartilhada e ingerida por todos os presentes. É lindo, né? Muito lindo isso. Em 2002, nós fomos assim agraciados com a possibilidade de transformar a água abençoada pelo Buda no plano interior em essência de campo de consciência, né? E passamos a cocriá-las e compartilhá-las, né? E assim nós fizemos por 20 anos, distribuindo as essências gratuitamente, até que em 2021 nós fomos avisados de que não seria mais necessário cocriá-las. Bom, apesar disso, né, nesses últimos anos até nós continuamos fazendo as essências, mas interessante, sabe? Parece que elas não pertencem ao primeiro conjunto das 20. Bom, voltando, né, à questão proposta lá no início. Como fazer uma essência de campo de consciência da natureza, tendo uma bênção como provedor do campo? As essências de campos de consciência, então, elas têm registrado no seu conteúdo padrões conscienciais de expoentes da natureza. Esses seres ou esses entes naturais, né, eles são considerados
provedores, ou seja, aqueles que fornecem as virtudes, qualidades ou as peculiaridades que caracterizam a sua forma mais pura e singular de ser aquilo que ele verdadeiramente é. Então, um exemplo, para facilitar entender isso aí. É, a, es- a essência dos florais Ivicino, que recebe o nome veludo. Esse floral ele foi criado a partir da flor érica chinesa. Ele foi manufaturado de forma sustentável, né, sem retirar as flores da planta. O campo foi memorizado ali na água, né, pelo método de solarização e a partir da intencionalidade dos cocriadores. Tudo normal, né? Tudo normalzinho. Então, nesse caso específico, a flor que foi colocada na água era a érica chinesa. Então, a provedora de campo consciencial, nesse caso, era a érica chinesa. Na água da essência mãe dessa flor, nós temos memorizados, então, os padrões de campos conscienciais dessa flor. Ou seja, repetindo de novo, nessa essência estão registrados os padrões característicos que propiciam que essa planta específica seja uma érica chinesa, que é diferente da rosa, da margarida ou de qualquer outra. Então, o conteúdo de uma essência, ele é sempre único, ele é sempre uma singularidade que se distingue pelos padrões que essa essência contém. Esses padrões, eles podem ser decodificados ou entendidos e correlacionados às virtudes ou qualidades humanas. Essa correlação, ela também pode ser feita com características de outros seres naturais, tá? Não precisa ser só as características humanas. Pode ser correlacionada a características específicas que sirvam a animais, a plantas, a ambientes. Mas, então, só para terminar lá o exemplo da érica chinesa, né? Ao decodificar os conteúdos da essência, nós, pesquisadores, né, do sistema IVC, chegamos à conclusão de que ela detinha a potência de entrar em ressonância com a coragem nos seres humanos. E, por extensão, nos animais e até nas plantas, tá? Bom, mas voltando lá aos padrões, né? Os padrões de campos das essências, eles pertencem ao âmbito consciencial, ou seja, pertencem a uma dimensão assim extremamente sutil, podendo ser entendidos como sendo os atributos mais autênticos de um ser. Aquilo que melhor caracteriza a singularidade daquele ser que deu origem à essência, que serviu de provedor, então, né, do campo da essência. Nós vimos o exemplo de uma flor, tá? Mas poderia ser um cristal, ou uma cachoeira, um ecossistema inteiro, um fenômeno celeste, um dragão. Então, para explicar o caso específico das essências de Vesak, é importante lembrar que os festivais da lua cheia, né, esse da fraternidade branca dos mestres ascensionados, eles têm a função de estabelecer os aspectos divinos e construir os atributos divinos na consciência humana, como eu disse lá no começo, né? E também é importante lembrar que o Festival de Vesak é aquele cujo aspecto divino predominante é o da força de esclarecimento, de conhecimento, né? E do aspecto amor do Cristo somado à sabedoria do Buda. Que é quando chega mais luz para abençoar todas as formas de vida planetária. Aí, especialmente no caso dos seres humanos, favorecendo o aumento do quociente de luz, o processo de ascensão espiritual e a expansão da consciência.
Além disso, também celebrando a fraternidade e a unidade em oposição à ilusão da separação. Isso é muito importante. Pois bem, os conteúdos das essências de Vesak, eles provêm do campo consciencial gerado pelo aspecto divino de amor-sabedoria, o mesmo que é ancorado pelo Buda na água da tigela que fica sobre o cristal no Vale do Vesak durante o festival. A cada ano, essa bênção de amor-sabedoria, ela vem com nuances assim, diferentes, mas sempre servindo para apoiar o processo de ascensão espiritual e aumentar o quociente de luz. Essas nuances, né, elas se caracterizam por serem virtudes e qualidades, já que são elas que qualificam os padrões sutis e imateriais da dimensão dos campos de consciência. Como essas essências de Vesak, elas provêm dessa dimensão, a natureza delas é, acima de tudo, consciencial. E a sua atuação efetiva, ela se dá nessa dimensão consciencial. E isso significa que, quando uma pessoa toma contato com uma essência, a sua atuação se dá por ressonância, atuando na dimensão consciencial da pessoa. E desde essa instância consciencial, se expandindo para toda a multidimensionalidade do ser e além. Né? E já que essas essências do Vesak, pelo menos dentro do sistema IVC, elas trazem a verdade da unidade, lembra? Em oposição à ilusão da separatividade, a verdade de que tudo e todos somos um, que somos a Mãe Terra. Então, nessa medida, as essências do Vesak, elas atendem não só a pessoa individualizada, mas a pessoa expandida, a sua unidade planetária, chegando assim a tudo e a todas as formas de vida da Mãe Terra. Realmente, elas são uma benção, são magníficas, magníficas, né? Então, meus queridos, acho que é isso. Se esse conteúdo foi útil, eu peço que vocês curtam, para que mais pessoas possam ter acesso a ele e entenderem melhor as essências e a terapia floral. Então, muito obrigada e até a nossa próxima prosa, no próximo Quintessência Floral. E bênçãos do Vesak para todos nós e para nossa amada Mãe Terra. Super beijo e a gente se vê na quinta-feira que vem.